As folhas dessa árvore da vida vão trazer não somente o vigor físico, mas também saúde espiritual. Ou seja, os salvos compreenderão coisas que hoje não compreendem. A renomada escritora Ellen White dá a entender que Adão, quando foi criado, tinha mais que o dobro da média da estatura dos homens de hoje em dia. E Eva era só um pouquinho inferior a ele. Também vimos lá no capítulo 7, verso 9, que João viu entre a multidão de salvos pessoas de todas as nações, ou seja, pessoas altas, medianas, baixas. Com certeza, ele viu ali as diferenças, essas diferenças, porque se fosse uma multidão homogênea, então como é que ele saberia que eram de diferentes povos, diferentes nações? Havia também brancos, negros, amarelos, etc. Cada povo com suas características exteriores, ou seja, chegarão lá com uma natureza incorruptível e imortal, mas com as suas características físicas distintas, que com o passar do tempo serão homogeneizadas, atenuadas. Durante o milênio, através da ação curadora dessas folhas, essas diferenças serão homogeneizadas, diminuirão. Os salvos, na volta de Jesus, serão transformados para uma natureza imortal, incorruptível, mas ainda possuirão suas características, porque no céu nós reconheceremos uns aos outros. Assim como o Éden será restaurado, a raça humana também será restaurada, como era a princípio. As pessoas serão restauradas à altura que Adão tinha originalmente. Essa interpretação é baseada nos escritos de Ellen White e são explicadas pelo especialista em assuntos relacionados aos livros de Daniel e Apocalipse, o pastor Paulo Cordeiro. Essas folhas servem para nivelar todas as diferenças fisionômicas e também intelectuais e espirituais. No verso 6, nós lemos: E disse-me: Essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Nesse texto aqui, nós vemos que João volta à realidade depois de tantas visões maravilhosas. As palavras aí são as mesmas do início do livro. Quando nós vamos a um cartório para reconhecer uma assinatura, o tabelião assina, o juiz, né, assina dando testemunho que a assinatura é verdadeira. Aqui neste verso, um anjo serve de testemunha das palavras, dizendo que são fiéis e verdadeiras. Ele está ansioso por nos impressionar com esse fato de que as coisas que vimos e ouvimos são fiéis e verdadeiras. No verso 7, nós lemos: Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O livro do Apocalipse começa e termina com o anúncio da segunda vinda de Jesus. Que bendita promessa! Eis que cedo venho. Como eu anseio por esse dia. Muitas bênçãos são também pronunciadas sobre aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, como diz o verso que acabamos de ler. No verso 8 e 9, lemos: Eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. Mas ele me disse: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. João ficou tão maravilhado com a visão que teve que mais uma vez ele cometeu o erro de se prostrar diante daquele anjo, mas ele foi repreendido por ele. É a segunda vez que ele comete o mesmo erro e também a segunda vez que lhe é chamada a atenção. Nós vimos anteriormente no capítulo 19, verso 10, acontecendo a mesma coisa.
A lei de Deus ainda vigora. Nós devemos adorar apenas a Deus. No verso 10, lemos: Disse-me ainda: Não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Uma parte das profecias de Daniel foram seladas. Nós vemos lá em Daniel 12:4 escrito o seguinte: Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então foi dito a Daniel que selasse o livro, porque o que tinha escrito ali era para o tempo do fim. Mas a João foi dito exatamente o contrário. O Apocalipse não é um livro selado, fechado. Todos nós podemos compreendê-lo com a ajuda do Espírito Santo de Deus. O erro papal em levar multidões a crerem que o Apocalipse deve ser interpretado como para o futuro e não para as diversas fases que a Igreja de Deus passaria, surgiu como um direto ataque à reforma protestante. Dessa forma, muitos desconhecem o propósito deste livro. A mensagem do Apocalipse é para toda a era cristã. A interpretação deste livro profético tem confirmado a sua veracidade através da história e como temos estudado até agora. No verso 11 nós lemos: Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. Quando Jesus proferir estas palavras, haverá terminado o tempo da graça, o tempo de sua intercessão pela humanidade. A porta da graça estará fechada, não vai mais haver oportunidade. Todas as oportunidades terão acabado. Estas palavras proferidas pelo juiz de toda a terra decide para sempre o destino de cada alma que já viveu sobre essa terra. Não há, em parte alguma da Bíblia, a sugestão de uma segunda oportunidade. Nesse julgamento, tudo será levado em conta. O livro de Salmos, no capítulo 87, verso 6, diz o seguinte: O Senhor, ao fazer descrição dos povos, dirá: Este é nascido ali. Então, tudo vai ser levado em consideração no juízo. Nós não vamos ser julgados apenas pelo que nós temos feito, mas também pelo que nós poderíamos fazer com as oportunidades que nos foram dadas e não fizemos. Então, nós temos que tomar muito cuidado, estar sempre vigiando e em oração, como a Bíblia nos diz. No verso 12, lemos: Eis que cedo venho e está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a sua obra. Veja, é a segunda vez que é feita aí essa afirmação, somente neste capítulo aí, duas vezes. Muitos cometem um erro que vai tirar deles a vida eterna. Eles leem textos sobre a graça e sobre a fé e dizem que não há necessidade de obras, de obediência, de guarda dos mandamentos. Não é porque uma vez nós tenhamos obtido a graça que nós estamos livres de cumprir a lei, porque nós seremos julgados de acordo com as nossas obras, de acordo com a nossa obediência. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, verso 11, diz: Agora, pois, levai a termo a obra, para que, assim como houve a prontidão no querer, haja também o cumprir segundo o que tendes. Também em Romanos 3,31 diz: Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes estabelecemos a lei. E ainda em Romanos, no capítulo 6, versos 15 e 16, Paulo diz: Pois que havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos, para lhe obedecer, sois servos deste mesmo, a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então, nós vemos aí nesses textos que é confirmado
que nós seremos julgados pelas nossas obras, pela nossa obediência aos mandamentos de Deus. No verso 13 nós lemos: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Muitas vezes Deus se intitula o primeiro e o último. Isto significa que ele vai completar aquilo que ele começou. No verso 14 diz: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, para que os salvos tenham acesso à árvore da vida, eles precisam passar pelas portas, ou seja, terão que passar antes por provações. Todos deverão ter superado essas provações, como nós já vimos no capítulo anterior, que fala dessas portas de pérola, que representam os sofrimentos, as tribulações com que nós passamos e passaremos até a vinda de Jesus. Das 7 bem-aventuranças encontradas no Apocalipse, essa é a última. Na maioria das versões, esta passagem é traduzida como os que lavam as suas vestiduras. Mas os manuscritos mais antigos estão em harmonia com a versão autorizada inglesa, que traduz os que guardam os seus mandamentos. Isso é o que diz nas versões mais antigas, no original. Então, os mandamentos de Deus são bem-aventurados, como diz o texto aí. Seja qual for a tradução perfeita, o resultado é o mesmo, porque somente os que lavam os seus vestidos no sangue do Cordeiro, como nós vimos lá em Apocalipse 7,14, têm o poder para guardar os mandamentos de Deus. A obediência jamais é a base para a graça, mas somente a graça de Deus é base para a nossa obediência. Foi a desobediência que lançou fora do Éden os nossos primeiros pais e que barrou-lhes o acesso à árvore da vida. E é somente mediante o todo suficiente sacrifício de Cristo e uma vida de submissão à vontade de Deus que o homem pode ser reinstalado no paraíso e ter de novo acesso a essa árvore da vida.